Olá, fofuras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das dúvidas que eu tinha no início e que eu não encontrei nenhum canal me falando claramente sobre a diferença. Porém, eu tive aí algumas pesquisas e ao longo do tempo eu fui entendendo do que se tratava a diferença entre a massa branca e a massa natural. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar as diferencinhas para você poder começar aí no biscuit, fazendo o investimento certo e não passando por dificuldades como eu tive algumas aqui no início, para que você possa começar aí já com conhecimento importante dessa matéria maravilhosa que é a nossa matéria-prima. Bora lá? Então, pessoal, falar com vocês aqui, vou mostrar pra vocês aí a diferença dessas duas fofurices, massa branca e massa natural. Lembrando pra vocês que a massa branca, ela pode já vir com um clareador ou não. É importante que você se atente a isso e coloque aí clareador quando for necessário. A massa natural, ela é bem mais escurinha, ela é um pouquinho com a cara mais encardida, mas também tem uma grande diferença, o preço dela é mais acessível. Há formas de se fazer a massa de biscuit? Eu nunca fiz, nunca busquei, porque na realidade que a gente vive, a correria que a gente tem, eu acho que não é viável ficar fazendo, e também pelo resultado. Não sei como que funciona o resultado, porque eu nunca fiz, não pretendo fazer, uma vez que a gente já tem aí no mercado massas prontas, coloridas, do jeitinho que a gente precisa, natural e a sólida, com e sem cores, há vários tipos de massa, então eu sou mais a favor de comprar ela pronta. Eu acho que o custo é muito mais viável, ainda que dependendo da região que você mora, você paga aí até R$50 um pacote de massa de 1 kg. Porém, com outras coisas que você pode fazer, e pelo trabalho e tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então a gente tem que valorizar o tempo da gente, porque a gente já tem muita tarefa. E o que a gente puder otimizar e aproveitar, a gente tem que usar com inteligência. Então isso aqui pra mim é um uso inteligente. Não que quem faça não seja inteligente, mas se não for necessário mesmo, se a pessoa não tiver um motivo muito específico, eu acho que não vale a pena. Às vezes até questão do material mesmo, o tempo que você vai ficar ali cozinhando, fazendo aquele processo, vale muito mais a pena você comprar um pacote pronto e estar ali produzindo e tendo a certeza de que o resultado final vai dar mais certo, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para vocês a diferença entre elas e aproveite as dicas para que você possa aplicar aí no seu ateliê. Bora lá? Nesse vídeo eu quero tirar uma dúvida aí para quem tem a respeito da massa. Aqui nós temos 2 pacotes de massa, acabei de abrir elas aqui para mostrar para vocês. Essa aqui tá até um pouquinho mais ressecadinha. Essa aqui é a massa natural. Você pode ver que a massa natural, ela tem um tom mais... um tom parecendo que tá encardido, mas é o tom dela. Essa massa, ela tem uma textura mais maleável, mais molinha, e a gente utiliza ela para dissolver as massas coloridas e a branca também, mas principalmente para dissolver a questão das cores, mas também para dar uma textura mais maleável para outra massa. Mas a questão dela principal aqui é o tom, que ela ajuda a dissolver os tons. E aqui nós temos a massa branca, essa branca. Nesse caso aqui, ela pode ser um super branco, vir já com o clareador ou não, vai depender da marca que você está utilizando. E a massa branca, ela é como se fosse um tom das coloridas, ela já é uma massa pura, você pode usar ela purinha. A natural a gente não usa ela pura para modelagem, a gente usa ela para poder dar base para as outras cores. Olha só a diferença de cor dessas duas massas. Então, para você que vai iniciar, você vai precisar comprar aí os dois. Porque essa daqui, ela é um pouco mais... As coloridas, né? As coloridas, elas são um pouco mais caras do que a natural. Então, você pode comprar natural para te dar base para sustentar as coloridas, tanto financeiramente quanto em questão de cores. E essas coloridas você compra para poder já manter os tons. Por exemplo, se você tem, suponhamos aqui, eu tenho um tom azul. Se eu misturar o azul aqui, eu vou fazer nele, vou dar uma clareada nesse tom.
Só que essa massa aqui, ela vai me ajudar a multiplicar o tom azul sem mudar muito. Vai manter uma textura maleável e vai me dar uma base para poder manter o tom azul nesse tom que eu quero, só que em mais quantidade de massa. E essa aqui é mais em conta. O branco já vai clarear bem o meu azul. Então, você vai ver uma diferença aí de massa, de tonalidade e principalmente uma outra coisa. A massa natural, ela precisa de um tom sólido para poder dar a ela o fundo, porque senão a massa fica transparente. Vou mostrar para vocês aqui, fazer um teste com vocês aqui delas, para vocês verem a diferença de tons, e vou deixar secar para poder mostrar para vocês aí como que ela fica depois de seca, para você ver ainda mais a diferença de uma para outra. Aqui eu vou tirar um pedaço aqui, esse é um pedacinho só para teste mesmo, tá bom? Vou fazer aqui, ó. Essa aqui é a natural. Natural, olha só. Vou deixar ela aqui e vou pegar um pedacinho da branca. Olha só a branca e a natural. Olha a diferença de uma para outra. Essa minha branca aqui, ela já tem clareador. Então, é um branco ainda mais forte, mas eu ainda uso clareador nela ainda. Mesmo ela sendo uma branca já com clareador. E a natural, para você ver que ela tem um tom parecendo mais encardidinho, mais amareladinho. E depois de seca, ainda dá uma diferença bem maior. Eu vou fazer aqui, para deixar para você ver aqui, um rolinho com elas. E vou deixar elas secarem de hoje para amanhã, para mostrar para vocês a diferença de tonalidade delas. Olha só. Eu vou deixar esses rolinhos aqui secarem para te mostrar a diferença entre um e outro. E eu vou fazer aqui também, olha só. Nós vamos usar uma quantidade bem parecida para misturar o azul. Olha só, esse aqui é o azul que eu acabei de tirar do pacote. Aí, eu vou dividir essa parte aqui em 3. Olha aqui, ó. Vou dividir em 3. Os tamanhos estão bem parecidos. Pouquinha diferença, eu não vou pesar aqui porque é mínimo, não tem necessidade. É só para efeito de teste mesmo. Aí, eu vou deixar um misturado com o branco, um misturado com o natural, mesma quantidade, e um puro, para você ver a diferença desse azul aqui, ó, que eu tirei da massa, para a diferença desses aqui, que nós vamos sovar. E, ó, vou colocar aqui só para vocês verem a mudança de cor. Esse aqui é o branco, com branco. Sovar ela bem aqui. Olha só como que ficou. Ó. Com o branco. Vou deixar aqui. E agora eu vou misturar com o natural. Olha só a diferença aqui, ó. Do branco pro natural. Tem praticamente a mesma quantidade. Muita diferença, muito pouquinho. E vou deixar esse pedacinho azul aqui
Pra você ver ela sem mistura, tá bom? Então, essa aqui é a natural, o branco e o azul sem mistura. Agora, eu vou deixar secar aqui e mostro pra vocês como que elas ficaram depois de secas. Vou deixar todas elas aqui pra gente poder ver a diferença depois. Então, pessoal, quero aproveitar e mostrar pra vocês a diferença delas depois de seca. A branca e a natural. Olha só como que fica depois de seca, uma vez que a gente simplesmente pegou do pacote e modelou. Vou mostrar pra vocês ali na mesa pra vocês verem com mais clareza ainda a diferença delas e também os tons de azul que eu misturei pra você ver como que fica entre uma e outra. Bora lá? Aqui já estamos no dia seguinte e essas fofurinhas já secaram. Quero mostrar pra vocês aqui como que ficou as massas após seca. As massas após secas, tá bom? Essa daqui é a branca. Dá um foco aqui. Essa daqui é a branca, pra você ver como que ela fica após seca. E a natural, olha só. Ambas sequinhas. De um dia pro outro, pra você ver como que é a diferença. Por isso que você não pode, de forma alguma, utilizar a massa natural sozinha, tá bom? Ela tem que estar sempre acompanhada de uma cor sólida. E mesmo que você for utilizar um tom, é importante que você coloque um pouquinho de massa branca, dependendo da cor que você for usar, para poder dar a solidez para a massa, porque senão ela vai ficar transparente. Vai ficar na cor, mas vai ficar transparente, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês o teste que nós fizemos com a massa azul. Olha só. Esse aqui é com branco, esse aqui com a massa natural e esse aqui com sozinho, sem massa nenhuma. Olha pra você ver a diferença dos tons. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Olha pra você ver a mistura que nós fizemos, olha. A diferença dos tons é a diferença que a massa faz. E aqui sem nada, olha só. Branco com azul, o mesmo azul, esse azul. Natural com esse azul. E o azul sem nada. Já pegar da massa e fazer, do plástico e fazer. Então, quando você for fazer algum tom, é importante que você coloque o branco junto com o natural, para que a massa fique sólida, para que ela não fique transparente. Aqui não ficou transparente porque o azul é bem pigmentado e também já é sólido, mas se for um tom mais claro, dependendo da proporção, você tem que pôr um pouquinho. Se você for pôr mais natural do que a cor, se você for pôr mais a cor do que a natural, beleza. Agora, se for pôr mais natural do que a cor, você precisa pôr um pouquinho de branco para não ficar transparente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, visto a diferença aí de um tom para o outro. Tome muito cuidado quando for fazer, faça sempre um teste de cor, dependendo da peça que você for criar, até você pegar o jeito aí, para que você não danifique a sua peça, você possa modelar e depois ver que não ficou no tom que você estava procurando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aplique no seu ateliê, deixe o seu like, compartilhe e fiquem ligadinhos aí para os próximos vídeos. Beijo, beijo!